Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. Esse escândalo do Banco Master de Daniel Vorcaro e tudo mais foi um autêntico escândalo que provocou terra arrasada, né? Em todos os segmentos. Onde esse banco, onde esse Daniel Vorcaro pôs as mãos, aquilo ali virou, enfim, um problema sério mesmo, né? É a questão do BRB e também os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal com os quais ele manteve ou mantinha relacionamento nunca explicado, pelo menos por enquanto. Até agora não foi explicado, né? Bom, o fato é que essa proximidade e o envolvimento no escândalo fez com que os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes tivessem sido alvos de 12 pedidos de impeachment protocolados no Senado da República. 12, 6 para cada um. É um recorde, inclusive. Olha, são pedidos de impeachment protocolado de janeiro para cá, em apenas nos 3 primeiros meses do ano. No total, o Senado Federal já acumula 102 pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E o campeoníssimo nisso é exatamente o ministro Alexandre de Moraes. Dos 102 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, 50, quase metade, são pedidos de impedimento, de afastamento imediato do ministro Alexandre de Moraes em razão das suas decisões e do protagonismo político do qual faz parte, integrando o Supremo Tribunal Federal, que virou uma instância política, né, de poder político no Brasil. Bom, o fato é que esses pedidos de impeachment envolvem também outros ministros, né? Quase todos. Há, por exemplo, além desses pedidos de impeachment envolvendo Dias Toffoli, que são 12 no total, né? O Toffoli tem 6 pedidos protocolados somente este ano, mas havia outros 6 já protocolados antes, totalizando 12. Mas antes dele, em segundo lugar, entre os ministros cujo impeachment é solicitado, requerido ao Senado, que é a única casa, a única instância capaz de julgar esse tipo de procedimento, é Gilmar Mendes, o decano da Corte. Gilmar Mendes, que é apontado como o cérebro, né? É apontado como o grande líder, inclusive aquele que encontra soluções daquelas tiradas do fundo do baú para resolver ali impasses e problemas muito sérios, que envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal em má situação ou com a reputação em chamas. Flávio Dino também acabou de entrar no Supremo Tribunal Federal, né, o ministro mais recentemente nomeado. Ele já tem 8 pedidos de impeachment protocolados no Senado Federal. A ministra Carmen Lúcia tem 7 pedidos. O ministro-presidente do Supremo, Edson Fachin, 5 pedidos de impeachment. Cristiano Zanin, que também é um dos ministros nomeados mais recentemente, já no governo Lula, 3 pedidos de impeachment. O ministro Luiz Fux, que está há 2 anos da aposentadoria, ele acumula 2 pedidos de impeachment. Um deles lá atrás em 2022 e outro mais recentemente agora em 2025. O ministro Cássio Nunes Marques, que também foi o primeiro dos ministros nomeados pelo governo de Jair Bolsonaro, tem um pedido de impeachment do ano passado e também é do ano passado o único pedido de impeachment contra o ministro André Mendonça, que é o relator desses escândalos todos, inclusive do SEG, sob a batuta do ministro André Mendonça. Bom, o fato é que esses 12 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, têm a ver com os seus negócios ou negócios de seus familiares com o banqueiro Daniel Vorcaro, né? No caso de Moraes, é o contrato impressionante, de valores impressionantes, né? Com o escritório da advocacia de Viviane Barsi de Moraes, a esposa do ministro, com o Banco Master, que representava um pagamento mensal de R$ 3.646.529,77, mês a mês, por 36 meses,
e se tivesse sido integralmente cumprido, chegaria ao valor de não de 129, como se divulga, mas de 131.275.071,72. No caso do ministro Dias Toffoli, tem a ver com a venda de ativos de uma empresa do ministro, a Maridit Participações, para fundos de investimento ligados ao banco de Daniel Vorcado. Essa Maridit tinha cotas do grupo Taiaiá, de Ribeirão Claro, ali na divisa de São Paulo com o Paraná. Ele vendeu essa participação para o fundo Arlen, que é de Fabiano Zettel, que é sócio do Daniel Vorcado. Enfim, é uma confusão danada. O fato é que esses escândalos, essas denúncias, inclusive mais recentemente envolvendo a utilização de jatinhos de empresas de propriedade de Daniel Vorcado, a falta de explicações apenas aumenta a expectativa e a apreensão no Supremo dos demais ministros e também a pressão da opinião pública, que exige explicações e também acaba por exigir também o impeachment desses ministros, mas é improvável que aconteça, porque afinal de contas a única pessoa que pode decidir pela instalação do processo de impeachment é o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre. E ele já disse que nem mesmo com 81 assinaturas de um requerimento para impeachment de ministro ele vai determinar a abertura. E a oposição tem dito que ele se comporta dessa maneira, não por respeito à Suprema Corte, mas por temor. Ele está entre os políticos, muitos políticos que foram referidos inclusive ontem aqui pelo ex-ministro, nosso colunista Aldo Rebelo, senadores que têm processos, né, cabeludos no Supremo Tribunal Federal, nunca julgados. E, portanto, eles têm essa dificuldade de investigar os seus eventuais julgadores.